Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 86. Nós lemos assim: Achando-se a um passo de seu trono celestial, deu Cristo aos discípulos a comissão: É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse ele. Portanto, ensinai todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Várias vezes foram as palavras repetidas, a fim de que os discípulos lhes aprendessem o significado. Sobre todos os habitantes da terra, elevados e humildes, ricos e pobres, devia a luz do céu resplandecer em claros e poderosos raios. Os discípulos deviam ser colaboradores do seu Redentor na obra de salvar o mundo. A comissão fora dada aos 12 quando Cristo se encontrava com eles no cenáculo. Devia, porém, ser transmitida agora ao maior número. Em uma montanha da Galileia, se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Para esta reunião, o próprio Cristo, antes de sua morte, designara o tempo e o lugar. Com vivo interesse, aguardavam todos esse encontro. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha. De súbito, achou-se Jesus no meio deles. Ninguém podia dizer de onde nem como viera. Muitos dos presentes nunca o tinham visto. Em suas mãos e pés, porém, divisaram os sinais da crucifixão. Seu semblante era como a face de Deus, e quando o viram, adoraram-no. Alguns, porém, duvidaram. Assim será sempre aos que acham difícil exercer fé e se colocam do lado da dúvida. Chegou e falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Os discípulos o haviam adorado antes de ele falar, mas suas palavras proferidas por lábios que haviam estado selados pela morte os comoveram com poder particular. Muitos deles o haviam visto exercer poder na cura de doentes e dominar instrumentos satânicos. Acreditavam que possuía poder para estabelecer seu reino em Jerusalém. Poder para dominar toda a oposição. Poder sobre os elementos da natureza. Agora declarava que lhe era dado todo o poder. Suas palavras levaram a mente dos discípulos acima das coisas terrenas e temporais. Revestido de ilimitada autoridade, dera aos discípulos a comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os judeus foram feitos depositários da sagrada verdade. Os fariseus, porém, os tornaram os mais exclusivistas, os mais fanáticos de toda a raça humana. Mas Cristo comissionou os seus discípulos a proclamarem uma fé e um culto que nada encerravam de segregação ou nacionalismo. Antes de deixar os discípulos, Cristo declarou positivamente a natureza do seu reino. Disse-lhes não ser desígnio seu estabelecer no mundo um reino temporal. Não havia de governar como rei terrestre no trono de Davi. Cristo ordenou aos discípulos que fizessem a obra que lhes deixara nas mãos.
começando em Jerusalém. Jerusalém fora o cenário de sua alarmante condescendência para com a raça humana. Lá, sofrera ele sendo rejeitado e condenado. A terra da Judéia era seu berço. Ali, revestido da humanidade, andara com os homens, e poucos haviam discernido quão perto o céu chegara da terra, quando Jesus se achava entre eles. Em Jerusalém devia começar a obra dos discípulos. Em vista de tudo quanto Cristo ali sofrera, e do não apreciado trabalho que realizara, os discípulos poderiam ter pedido um campo mais prometedor. Não fizeram, entretanto, essa petição. O próprio terreno em que ele espalhara a semente da verdade devia ser cultivado pelos discípulos, e a semente brotaria, produzindo abundante colheita. Em sua obra, teriam os discípulos de sofrer a perseguição por causa do ciúme e o ódio dos judeus. Mas isso fora suportado pelo Mestre, e não deviam dela fugir. As primeiras ofertas de misericórdia cumpria apresentá-las aos assassinos do Salvador. E existiam em Jerusalém muitos que tinham crido secretamente em Jesus, e muitos que haviam sido iludidos pelos sacerdotes e os príncipes. Também a estes devia o Evangelho ser apresentado. Deviam ser chamados ao arrependimento. Cumpria patentear a admirável verdade de que unicamente por meio de Cristo se poderia obter remissão dos pecados. Mas a obra não pararia aí. Dever-se-ia estender aos remotos confins da terra. Cristo dissera aos discípulos: fostes testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo. Presenciastes meus labores por Israel, embora não quisessem vir a mim para ter vida, se bem que sacerdotes e principais me tivessem feito o que lhes aprouve. Embora me rejeitassem segundo a predição das Escrituras, terão ainda outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. Vistes que a todos quantos vêm a mim, confessando os pecados, eu os aceito livremente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Todos quantos quiserem serão reconciliados com Deus e receberão a vida eterna. A vós, meus discípulos, confio esta mensagem de misericórdia. Seja anunciada primeiro a Israel e depois a todas as nações, línguas e povos. Proclame-se a judeus e gentios. Todos quantos crerem serão reunidos em uma igreja. O cristianismo é difícil de ser explicado e compreendido. Olhando pelos parâmetros humanos, o cristianismo parece um conjunto de fracassos e derrotas. Jesus Cristo, seu fundador, foi incompreendido e rejeitado pelos líderes importantes da época. Foi, por fim, morto sobre uma cruz. Toda a esperança proclamada por Jesus parecia ter morrido e sepultado na tumba de José. Mas, na verdade, Jesus ressurgiu dos mortos. E aquilo que parecia impromissor, aquilo que parecia sem futuro, aquilo que parecia não demonstrar nenhuma esperança, tornou-se algo que deveria encher toda a terra. Cristo, na sua ressurreição, após ter aparecido para muitos dos discípulos, agora cumpre a sua promessa de reunir-se com os seus seguidores da encosta da montanha. E ali, Jesus dá a mais urgente e forte ordem que jamais os seus lábios expressaram. Esta ordem determinava que todos os seus seguidores deveriam se tornar espalhadores dessas boas novas. Deviam sair dali e, a partir de então, ir por
todo mundo, em todos os cantos, em todas as circunstâncias, anunciando para todas as pessoas que a salvação estava disponível através da graça de Cristo. Que todos aqueles que aceitassem o sacrifício de Jesus seriam salvos. Nós hoje somos a continuação do cumprimento dessa ordem de Jesus. A igreja existe não como uma agremiação social, não para nos proporcionar momentos alegres e marcantes. A igreja existe, acima de tudo, para cumprir o propósito de Jesus. Mas é impressionante como a igreja tem perdido isto de vista. E até certo ponto, quando olhamos para a igreja, sentimos uma sensação de fracasso, porque parece que Jesus fracassou. A igreja hoje parece muitas vezes fraca e sem vida. É impressionante, mas muitas vezes os cultos estão vazios. Entra mês e sai mês. E nenhum membro novo é agregado às fileiras da igreja. Parece que a missão de ir a todo mundo e pregar o Evangelho está paralisada. A igreja carece de poder. De certa maneira, repete-se na história da igreja o mesmo sentimento com relação ao próprio Cristo. As pessoas da época de Jesus olhavam para ele e diziam que Jesus havia fracassado. O mundo rejeitara Jesus. O mundo matara Jesus. O mundo incrédulo diz: o cristianismo falhou. Onde está a vitória de Jesus? Onde está o avanço da igreja? Hoje a perseguição é cruel contra os cristãos. O mundo secularizado rejeita os princípios do Evangelho como fundamentalismo. É incrível, mas rotulam as palavras de Jesus como discursos de ódio e preconceito. Os bailes estão cheios. As festas estão lotadas. Mas as reuniões de evangelismo estão vazias. No entanto, esta derrota do cristianismo é só aparente. Porque Jesus, o Cristo que ressurgiu dos mortos, está vivo. E ele disse e reafirmou várias vezes aos seus discípulos que todo o poder lhe é dado dos céus e na terra, e que esse poder estaria à disposição da sua igreja para o cumprimento do seu propósito, da sua missão. Mais do que isso, Jesus disse que estaria com a sua igreja em todos os tempos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, até o fim dos séculos. E Jesus não é mentiroso, ele cumpre aquilo que diz. Portanto, as palavras de Cristo são fiéis e verdadeiras. Por que, então, a igreja parece hoje tão fraca? Porque, de alguma maneira, nós estamos deixando Jesus de fora do nosso coração. Você se lembra de Apocalipse 3, verso 20? Essas palavras foram ditas para a igreja de Laodiceia. A igreja, no Apocalipse, que exemplifica a igreja de Deus no tempo do fim, a última fase da igreja de Cristo. Para esta igreja, é apresentado Jesus como estando do lado de fora do coração. Jesus bate insistentemente à porta, clamando para que permitam que ele entre. Jesus está de fora, enquanto a igreja permanece morna, fria e indiferente. E porque Cristo está de fora, a igreja não tem poder. E Jesus diz: se você permanecer assim, se você não abrir a porta e não permitir que eu entre, você será vomitado da minha boca. Que tristeza trágica.
Cristo rejeitado pela sua igreja. Mas se esta mesma igreja abrir o seu coração para Jesus, então a promessa é de que Deus derramará o seu Espírito sem medida e o Pentecostes acontecerá outra vez de maneira ainda mais poderosa. E a proclamação da verdade de Jesus alcançará os confins da terra. Cristo não está limitado. A sua igreja não fracassou. Todo o poder ainda está nas mãos de Jesus e à disposição dos seus discípulos para que cumpram a missão que ele lhes confiou. Cabe a nós nos apoderarmos desse poder, buscarmos esse Cristo que diz estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não precisamos ficar brincando de igreja sem a presença de Jesus. Se Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, recebê-lo implica receber em nossa vida também todo o poder que está nas mãos de Jesus. Nós nos contentamos com muito pouco quando temos tudo à nossa disposição. Nós nos contentamos com nada quando nós temos a plenitude diante de nós. Cabe a nós terminar a obra de Jesus. E nós participaremos desta conclusão, de um lado ou de outro. Ou junto de Cristo, sendo instrumento de poder e proclamação, ou então sendo joeirados, sacudidos, vomitados pela boca de Deus, como aqueles que não foram capazes de reconhecer o tempo da bênção, da graça e da misericórdia. Deus não chamou você apenas para ser um esquentador de bancos da igreja. Deus chamou você para ser uma testemunha de Jesus. Deus chamou você para, através da sua vida, proclamar e compartilhar o Evangelho, com palavras e, acima de tudo, com a vida. Receba e aceite esta missão. Abra o seu coração para Jesus. Chega de uma igreja fraca, indiferente e morna. É tempo de levantarmos com poder. E se agora não é a ocasião para isso, quando será? Pense nisso no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.